Olá, tem gente que vai chegando perto dos 60 e começa a desacelerar. Minha convidada de hoje resolveu, pelo contrário, acelerar em uma nova direção. Depois de mais de 25 anos trabalhando na televisão, com passagens por TV Cultura, Globo, Record, contando histórias dos outros, ela fez aquilo que muita gente só sonha, recomeçou. Se formou em psicologia, jornalista ou psicóloga, a gente vai descobrir daqui a pouco. Se especializou em gerontologia, mergulhou no psicodrama e hoje é psicóloga clínica, estudiosa do envelhecimento e, como youtuber, criadora do canal 10% Mais, onde segue comunicando agora sobre longevidade, saúde mental, autoestima e recomeços com propósito. Neste episódio, a gente vai conversar sobre a beleza e a coragem de se reinventar depois de uma carreira de sucesso. Os silêncios que o etarismo ainda impõe às mulheres e a escolha ativa de continuar relevante, curiosa, potente, mesmo quando o mundo tenta empurrar a gente para o canto. Seja muito bem-vinda, Abigail Costa. Nossa, que lindo! Eu ouvindo você falar e eu pensando, cara, essa sou eu. É muito interessante quando a gente ouve alguém falando da gente, né? E aí você é como uma fitinha rebobinando e você vai pensando assim, eu acho que eu fiz algumas coisas na vida, né? Para chegar aqui, eu acho que eu fiz. E hoje, assim, a definição que normalmente as pessoas me perguntam, e aí, né? Como é que você se define? Eu digo, eu sou Abigail Costa, aprendiz da velhice. É assim que eu me sinto. Nossa, que lindo. E, na verdade, eu, claro, pesquisei um pouco sobre você e eu sei que nunca, numa apresentação, a gente vai conseguir apresentar a pessoa da forma como ela deveria, Mas porque foi lindo, que bom saber disso, lindo. porque é como a sua história já me inspirou sem te conhecer, só de te ler um pouco, assistir algumas entrevistas suas, né? Falei, nossa, que inspiradora é essa história. E aí eu quero justamente começar por essa inspiração, por essa história, né? Você, assim, tem mais de 2 décadas na televisão contando histórias dos outros. E em que momento você sentiu que era hora de mudar? E, em certo sentido, também começar a contar uma história diferente, a sua própria história. Fábio, eu durante algum tempo, quando eu saí da TV, eu pensava comigo, né, todos os dias, eu preciso mudar, eu preciso fazer alguma coisa, porque eu me lembrava das minhas reportagens, da necessidade que eu falava de você não parar, de você buscar alguma coisa. E a aposentadoria, para mim, ela veio cedo, né? Eu comecei a trabalhar muito cedo, e ela veio cedo. Num dado momento, eu tenho uma mãe que o mês que vem completa 88 anos. Que lindo. E a minha mãe ficou muito doente, teve um câncer de intestino, passou pela cirurgia, ela tinha muita vontade de viver, ela tem muita vontade de viver. Ela é muito vaidosa, você imagina quando ela me viu de cabelos brancos, mas essa é uma outra história que eu te conto. Ela quase adoeceu de novo, tá? Uhum. E, enfim, quando eu vi a minha mãe com essa vontade de viver, eu me lembro que um dia eu voltei para casa, final de tarde, a gente morava numa casa no alto, tinha um pôr do sol lá longe, e eu olhei e eu fiz uma pergunta para mim: o que que eu quero fazer com os anos que ainda me restam? E eu tinha como referência a minha mãe, né? Na época, com 83 anos. O que que eu vou fazer? O que que eu posso fazer? E aí, eu já vinha nesse embate, né? Eu acordava pela manhã e falava, hoje eu vou procurar alguma coisa. Aí terminava o dia, me dava aquela sensação, né? Pô, enrolei mais um dia, eu não fui ver. E aí eu ia lá no Google, né? Fazer o quê depois dos 50? Posso, né? Aí eu pensava, eu vou estudar, mas eu vou estudar o quê? O que que eu quero da vida? E aí eu botei alguma coisa assim. Eu quero fazer uma faculdade, que seja uma faculdade longa, por um período,
para eu ver ainda o que está acontecendo. Então, uma faculdade longa, 5 anos, eu quero ler bastante. Psicologia, pode ser. Tem que ser perto de casa. Eu não quero pegar trânsito, né? Porque você sabe que depois de uma certa idade você vai ficando seletivo. Bastante. Também. Aí, tá. E quero estudar de manhã. Ok. E aí eu saio com a minha bolsinha e vou para uma faculdade aqui perto de casa. E aí, o que você quer fazer? Eu falei, eu quero fazer psicologia. Tá, começa no dia 3 de agosto. Era 25 de julho. Ah, tá bom. Aí eu chego em casa, falo, então, eu me matriculei numa faculdade. Meu marido, o Milton, ficou super feliz, sempre me apoiou em tudo. Os meus filhos meio assustados, né? O que a minha mãe vai fazer agora da vida? Uhum. Eu passo na papelaria, eu já compro meu caderninho, meu estojo, algumas canetinhas. E, cara, quando eu caio na real, eu me encho de ansiedade, é um misto total. Nossa, imagino. Né? Fiz o meu curso de jornalismo 4 anos, depois trabalhei, num dado momento eu fiz um MBA de gestão do luxo, que, assim, voltar a estudar depois de um certo tempo é complicado, porque você tem um nível de cobrança, de exigência muito grande, eu muito mais, eu falo por mim, porque eu sempre tive um pé no perfeccionismo, sempre achei que era muito legal, né, dizer para o outro que era perfeccionista, até a hora que aquilo começou a me trazer um problema de saúde muito grande. Enfim, eu de cabelo curtinho, o cabelo grisalho, entro na faculdade e nisso vem uma menina no corredor e pergunta assim, professora, onde é a sala 302? Fábio, não me pergunte como é que eu cheguei na sala. Uhum. Eu só sei que quando eu entrei na sala, eu falei, bom, sentada eu tô. Porque... Você era única nessa condição, nessa sala, ou você tinha eu era companheiras? mais velha. Era mais velha. Era mais velha. Outras de 45 anos, né? Outros de 18. E também, Fábio, aconteceu uma situação curiosa, porque, como eu venho da TV, alguns professores, eles me conheciam, eles acompanhavam o meu trabalho como jornalista. Então, a gente tinha uma certa intimidade, né? Eu mais velha do que eles. Do que os professores também. E os professores também. E eu sentia que eles faziam uma pergunta e eles olhavam para mim. Então, aquilo me deu uma responsabilidade que eu não tinha, só eu achava que pensava aquilo lá. Enfim, me trouxe quase que um adoecimento, essa vontade de querer saber quase que mais que o professor. Né? Toda hora eu precisava me puxar para dizer assim, Abigail, calma, você está aqui para aprender, lembra, você veio para a faculdade porque você quer ver o que vai dar. Só que a idade também nos traz um não direito de errar, né? Como é que está todo mundo aqui perguntando, o professor está fazendo uma pergunta, né? E aquela cobrança era muito alta para mim. Enfim, foram 5 anos e as pessoas perguntando, você sabe que é uma curiosidade, né? O meu marido, ele ficou muito feliz comigo, então a gente saía, ele contava para todo mundo que eu estava fazendo faculdade. Segue contando, viu? Segue contando o que você fez. Agora tudo bem, porque eu já terminei. Você sabe que um dia eu cheguei em casa e falei, amor, por favor, não conta para mais ninguém. Ele, por quê? E se eu não conseguir, né? O que eu vou dizer para o outro? Né? E era uma insegurança. Uma insegurança que muitos jovens, ou essa fase da vida, a juventude não tem, porque ela está se lançando pela primeira vez. Então, a gente não conhece, quando jovem, o que é o fracasso, o que é a decepção. Eu sabia, e eu não queria voltar àquele lugar.
né? E aquilo acentuava o meu nível de perfeccionismo. Enfim, e as pessoas me perguntavam, e aí, você vai clinicar? O que é isso, né? Não, eu tô bem lendo os meus textos, né? Eu tô encantada, fui me encantando com o TCC a princípio, depois gostei muito de conhecer Jung e fui indo, né? Até me fixar na abordagem humanista existencial. Aí eu me encontrei. Mas o que você quer fazer? Não, eu não quero nada, eu só quero terminar a faculdade. E era um desejo mesmo. E o que eu tive nesses 5 anos foi porque eu tive uma contemplação, né? Eu pude estudar, eu fui apresentada a autores que eu sabia que eles existiam, mas eu não sabia mais do que o nome deles. E fui estudando. E aí, quando estava quase no finalzinho da faculdade, para não pensar nas perguntas que as pessoas faziam para mim, o que é que eu ia fazer depois, eu pensei, acho que eu posso fazer uma pós-graduação. Em quê? Estou gostando disso daqui, né? Eu estou gostando disso. Eu vou fazer uma pós-graduação junto com esses 2 anos finais da faculdade. E aí eu procurei a gerontologia. Eu fui estudar um pouco, né, essa ciência do envelhecimento. O que que nos, por que nós nos tornamos diferentes, né? Que comunicação é essa que eu tenho que ter num dado momento da minha vida? Quais são as experiências que eu posso trazer? E aí eu me encantei com a gerontologia. E aí eu estou quase terminando a gerontologia, uma amiga da faculdade fala, Abigail, tem um curso maravilhoso, psicodrama, na Escola Paulista de Psicodrama, você não quer fazer? E aí eu falei, nossa, eu nem sei, né, o que é essa abordagem. Você não está afim de descobrir? Vamos lá. Aí eu falei, olha, no mínimo, eu vou ganhar conhecimento. E aí eu estou encantada, né? Porque é uma abordagem maravilhosa, é uma linguagem diferenciada na psicologia e que tudo serve como aprendizado. Uau, que história linda. E eu fiquei, assim, muito curioso. Acho que você contou bem, assim, os seus desafios, e eu entendo perfeitamente. Quando a gente é mais velho, a gente já passou por frustrações, a gente não quer mais passar por isso. Quando jovem, a gente se larga, e aí vai descobrindo as frustrações ao longo do caminho. Então, de superar isso não deve ter sido fácil. Mas eu fiquei curioso, assim, o que você descobriu sobre o envelhecimento que você não sabia, quando você estudou, e que hoje é importante para você poder envelhecer de uma forma que você se sinta bem com esse processo? Você sabe que, desde jovem, eu acho que eu tinha um espírito meio envelhecido já, né, e eu atribuo isso ao meu pai. Quando eu nasci, o papai tinha 64 anos. Depois de mim, vieram mais 2 irmãs. E eu sempre tive, assim, eu sempre tive o meu pai, e é muito interessante pensar nisso, porque eu sempre atrelei o velho ao fim, à morte, à finitude. E eu tinha isso com o meu pai. Porque, ao mesmo tempo que eu via a minha mãe super jovem, eu via o meu pai muito velho. E eu via os pais dos meus amigos, né? E eu dizia, eu sempre tive uma história na cabeça. Cara, meu pai não vai durar muito. E era natural eu pensar isso, porque meu pai já era velho, né? E a velhice me trazia muito medo, porque era inevitável pensar o velho, né? Porque na minha cabeça, de criança e de adolescente, o jovem não morria. Quem morria? O velho, né? E eu vinha de uma época onde os velhos morriam, né? Mais do que hoje. A Morriam gente cedo, né? morriam cedo. E aí você pergunta, né? O que você aprendeu sobre a velhice que você não sabia? Eu aprendi a perder o medo da morte. Eu aprendi a dizer para o outro hoje, né?
quando a pessoa diz assim, quando eu começo a falar sobre envelhecimento, sobre velhice, sobre morte, Fábio, não é todo mundo que está afim de ouvir, porque eles ainda pensam como eu, né? Uhum. É muito difícil quando você começa a falar, ai, pelo amor de Deus, Abigail, ai, bate aqui, vai. Não. E aí eu começo a falar sobre envelhecimento. Não, mas você não é velha. Eu digo, sou. Se eu tenho o cartão do idoso para estacionar numa vaga diferenciada, se eu entro antes na fila do avião, se me dão a preferência, né, para receber a restituição do imposto de renda, se eu sou aposentada, se eu tenho o benefício, o que eu sou? Uhum. Eu sou velha. E tá tudo bem, né? Porque o ser velha, para mim, não está atrelado ao fim. Não significa a morte. Significa uma fase. Quando eu entendi isso, eu me apropriei disso para levar a minha vida a ponto de dizer, Fábio, eu tenho quase que um mantra, né? Eu tenho uma certeza. Eu já vivi mais do que eu tenho para viver. E eu não tenho ilusão. Então, eu posso fazer desses meus futuros anos os melhores, sabendo que eu já vivi mais. Eu não tenho essa expectativa. O homem de 100 anos, né, já está entre nós, o de 120, beleza. Eu não preciso ser um desses, né? Eu quero estar aqui, mas eu quero estar com autonomia, com liberdade, podendo saber o que eu quero, eu vou fazer o quê, para quê, tá? E essa autonomia eu vou adquirindo, eu vou reforçando, né, a minha reserva de autonomia no dia a dia, na minha atividade física, nos meus estudos, nas minhas leituras, nessa incursão, né, pelo amigo de 40, de 30, o meu filho de 28, de 25, a menina que eu vejo na academia, né, e vem me chamar de tia. Ô tia, sabe como é que eu ligo essa máquina? Sei, vem aqui, né? Agora, você trouxe um tema muito interessante, porque quando a gente coloca o tema do envelhecimento, parece que é uma conversa que só interessa às pessoas mais velhas. Uhum. E você trouxe que quando você era pequena e teve um pai já idoso, esse tema já estava presente, ligado ao medo. Então, como que você aborda esse tema com as pessoas mais jovens hoje, né? É. Você tem um trabalho clínico, tudo. Eu não sei se esse é um tema presente, o medo que você tinha, ele aparece, né? Não só nos mais velhos, que como você, como eu, a gente já sabe que, eu brinco, meu mantra é, eu já sei que eu tenho mais passado do que futuro, né? Então eu vou cuidar desse futuro, porque ele é bem menor do que eu já vivi, então ele é mais precioso e valioso, porque ele é mais raro. Mas eu tenho essa curiosidade de como esse tema do envelhecimento, você sente que é trabalhado, pode ser trabalhado com essas pessoas mais jovens, que eventualmente ainda não pensam tanto isso, não tiveram a história que você viveu, que já foi confrontado com o envelhecimento ligado à morte, e isso fez que esse tema já fosse presente muito precocemente. Você sabe, Fábio, que com algumas pessoas você usa uma linguagem diferenciada, né? Quando eu começo a conversar com alguém que esse alguém assim meio que me parece, né, dizer entre linhas que esse assunto não me pertence, porque eu tenho X idade, eu lembro muito do livro da Marisa Tavares, né? Que ela diz assim, num trecho, mais ou menos assim, não sinta como esse assunto não te interessa, né? Se você tiver sorte, você vai passar por ele. E eu costumo dizer que é o seguinte: quando a pessoa fala alguma coisa, eu digo, você sabe o que é o envelhecimento? Aí a pessoa diz, não, é quando tudo dá certo. É como eu me sinto hoje, quando tudo dá certo. Porque
chegar aos 65, nossa, eu tô com 65, hein? Eu tô com 59 e já falo que eu tenho 60 também. Eu tô como o Milton, assim, sou velho, graças a Deus. Mas é a primeira vez que eu falo 65. Eu acho que tudo está levando, né, para esse caminho. Eu digo para as pessoas, né, principalmente para os jovens, a trajetória da velhice, ela só acontece se você tiver sorte, se der tudo certo, né? E que você pode preparar essa trajetória. Você pode preparar essa trajetória financeiramente, na academia. É que é muito difícil, Fábio, para algumas pessoas, de 16 anos, por exemplo, você falar, né? E outro dia eu estava com uma paciente de 16, ela estava dizendo assim: nossa, mas a menina é muito mais velha que eu, 23. E eu falei: o que é uma pessoa de 23 para você? Ela falou: velha. Né? Então, velho são todas as pessoas que têm mais idade do que eu. Né? E aí, quando você assume uma posição de velho, como eu, porque eu digo, quem está aqui 61 anos, o que significa ter 61 anos? É ser velho. E aí as pessoas me corrigem, não, é idoso, não, é a terceira idade. Isso é um jeito mais sofisticado para dizer que você é velho, né? E ser velho, voltando, né, para mim, quando você diz assim, hoje eu cruzei com um senhor na academia, 87 anos. Né? E ele fala, não, porque eu sou mais velho do que você, né? E aí até para uma forma de receber um elogio, imagina, a gente está super perto, né? Aí ele, você é uma garota. Eu digo, olha, eu quero estar do seu lado sempre, né? Porque você é o único que me acha uma garota. E aí, voltando, eu quero só fechar essa resposta com você, que também a Marisa fala, né? Ela tem um pedaço do livro que ela diz assim, quando alguém diz para você, mas você nem parece a idade que tem, e você acha que considera aquilo um elogio, ou a pessoa está mentindo, ou você ainda não caiu na real, né? Porque assim, quando alguém diz para você, nossa, você não parece a idade que tem, eu nem vejo como uma história de preconceito. Ela quer agradar mesmo, né? Tá tudo bem. O duro é quando você aceita isso. Nossa, eu nem pareço. Mas você sabe que você tem. Né? E aí a Marisa diz no livro, nossa, eu deveria ter trazido esse livro para nossa conversa. Ele diz assim, né? Ela diz assim, ou o cara é um mentiroso, ou você está se enganando. Porque você sabe a idade que tem. E eu acho legal falar disso, Fábio, com muita leveza, né? Porque o que as pessoas pensam, né? Então, o que é o velho? O velho é uma coisa encostada. Eles não gostam da palavra, porque o velho significa isso. A Velho conotação do inútil, do dependente, né? É o sem valor. encostado, né? O velho, o que o velho faz? O velho não produz mais, o velho não transa, né? O velho, você imagina, o velho, né, devem pensar assim, que uma mulher de 61 anos não coloca uma camisola sensual, né? A mulher de 60 anos não coloca um biquíni, a mulher de 61 anos não vai para a academia, né? E é tudo uma ilusão, porque hoje não é que, os 60 são os novos 40. Não, os 60 são 60. Só que você vem de uma geração diferenciada, né? Onde você não se esconde, onde muitas mulheres não precisam mais a necessidade de esconder o cabelo, pode mostrar, né? E aí também tem outra coisa, né? Se você quiser, né? Você não é obrigada, porque apareceram os seus cabelos brancos, então você é obrigada a deixar o seu cabelo grisalho. Não.
você continua tendo direitos, e é isso que é legal, né? Uhum. Você pode, a mulher de 60 pode colocar biquíni se ela quiser. A mulher de 60 anos pode fazer tal coisa se ela quiser, né? E isso é interessante quando, Fábio, você não só fala, mas pratica. Isso que é o grande barato. Agora, você envelheceu na televisão, que é um ambiente que normalmente valoriza a juventude, onde os homens com cabelos grisalhos são charmosos, e você não vê mulheres com cabelos grisalhos, é raríssimo, né? Eu posso estar cometendo algum equívoco aqui, mas eu não me recordo de muitas mulheres jornalistas, apresentadoras ou repórteres ostentando seus cabelos grisalhos. Como é que foi isso para você, se descobrir nesse ambiente né, que de alguma forma não permite você fazer essas escolhas que você está contando agora para a gente? Olha, a primeira vez que disseram que eu estava velha para a TV, eu tinha 37 anos. Uau! Então, eu assim, eu acho que eu senti isso, eu nem entendia, né, eu nem sabia o que era etarismo, eu não sabia que era preconceito. Pior, né, isso foi dito por uma mulher chefe na televisão. Então, eu digo assim para você, assim, sem errar, as mulheres são mais perversas, uma com as outras, Uhum, né. É sempre assim: "Nossa, esse cabelo fica muito bem em você", quando ela tem coragem de dizer que gosta. Em uhum, você, né. E aí, quando ela disse para mim que eu estava muito velha para a TV, acho que foi a grande virada, né, foi que quando eu comecei a pensar assim, não dá para mostrar que eu não me sinto velha para alguém que já tem uma opinião formada sobre isso. O que que eu tenho que fazer? E desde aquela época eu tinha uma coisa, comigo, eu tenho que estar, não onde eu tenho que pedir permissão para entrar, e nem onde eu tenho que, fazer força para caber, é onde eu me sinto bem, onde as pessoas querem, uhum, né, onde as pessoas vão me abraçar. E naquele momento eu pensei em sair de onde eu estava. E foi um trabalho também, não foi nada, né, na porra louquice, falou isso, eu vou embora", não. Tem uma aceitação, né, do que eu quero, do que eu estou fazendo, e aí eu fui trabalhando, mas já de olho, nisso, né. Pô, eu não posso ficar onde eu não tenho permissão para ser eu mesma. uhum. E É. aí eu fui procurar, eu fui cantar em outra freguesia. Foi buscar lugares onde você cabia, né? Quem você Sim, era. sim. Como é que você viu o papel da mídia na forma como o envelhecimento é representado hoje? Eu acho que teve uma fase que as novelas buscaram, né, maior representatividade de recortes diferentes e tal, mas eu não sei se isso ainda está bem equacionado, né? Pelo menos no jornalismo eu não vi grandes transformações. Você sente que tem alguma coisa acontecendo que possa favorecer uma nova representatividade ou a mídia ainda não acordou para o novo mundo dessa geração prateada? Eu penso que hoje, acho que é horrível essa palavra, mas as coisas vão entrando muito nas cotas, né. Eu acho que pega bem você ter um grisalho, acho que pega bem. Então você vai ficando. Não tem uma representatividade. Eh, Hoje você ainda, na proporção, nos números, você tem muito mais jovens. O que que normalmente se faz com alguém que está trabalhando há algum tempo? Isso quando eu trabalhava, o que que se fazia? A pessoa vai para o backstage. Essa pessoa vai ser uma produtora, vai ser uma editora, vai ser uma diretora de TV, mas ela sai da linha de frente, né. Uhum. Você sabe que eu conversava com uma amiga, dias atrás, e ela tá no vídeo há 30, 40 anos, e aí eu disse: "Nossa, você ainda não tem cabelos brancos, né?" Ela falou: "Não, minha cabeça inteira é branca". "E você não pensa em deixar?" Ela disse: "Não, a TV não deixa". Uhum.
né? Ainda está nesse lugar. Ainda está nesse lugar. E aí pode dizer assim, ai, mas algumas já ostentam uns fios de cabelo. Uns fios de cabelos, né? Fios de cabelos são diferentes de um cabelo todo grisalho, né? E ela me falou uma coisa, Fábio, que é assim, não me venha com essa moda de cabelo branco, tá? Essa moda é ótima. Essa moda, né? Que divertido. E como é que nasceu o seu canal, né? O 10% Mais? É a saudade do jornalismo? Como é que foi isso? Porque você estava contando aqui no Esquenta que, né, qual é a minha profissão, né? Eu sou jornalista e psicóloga. Não, uma só, jornalista, psicóloga. É a forma de você ficar com o pé em cada lugar? O que é isso, Abigail? Olha, você sabe que quando eu, conversando com psicólogos, eu penso sempre que eu tô, nossa, será que esse lugar é meu mesmo? Né? Porque é muito novo para mim, essa área. Apesar que quando eu estou nessa área, aí eu vou te contar uma coisa que é muito interessante, né? Porque os problemas recorrentes, né? Um problema recorrente, uma queixa que a gente diz na psicologia, é a falta de comunicação. É a comunicação truncada. E aí, quando acontece isso, eu, né? Estou no meu lugar de poder aqui, né? Estou no meu lugar de poder. Ao mesmo tempo, você começa a perceber, e eu começo a perceber, e óbvio, você precisa uma especialização, você precisa de treinamento, métodos, protocolos, mas que isso, né, não era o meu sonho de criancinha ser psicóloga, como não era meu sonho de criancinha trabalhar na TV e ser jornalista. Eu fui levada, né? Aliás, eu fui levada para o jornalismo porque era o seguinte, eu sou muito ruim em matemática, Fábio, muito. Né? Exatas para mim, números, eu sei que a raiz quadrada de 144, 12. Não me peça para fazer, eu decorei. O professor Cícero, aula de química. E aí eu pensei, nossa, e agora? O que eu vou fazer, né? Aí a minha irmã chega e fala, você tem que fazer um vestibular que tenha peso diferenciado. Você gosta muito de redação, você sempre se sai bem em redação, então vai fazer alguma coisa. E aí eu falei, então eu vou fazer jornalismo. E vou eu lá para o jornalismo. E aí, quando você traz, né, para a psicologia, é gente, né? Como o meu canal. O meu canal, ele surgiu também da necessidade de fazer alguma coisa, né? Então, eu estava eu fiz com uma amiga, a princípio, a Simone, que é psicóloga, então ela tinha o respaldo da psicologia, 25 anos, e eu tinha lá os meus 30 e alguma coisa de jornalismo. Então, eu ficava meio na pergunta e ela no suporte técnico, né, da psicologia. E nasceu assim, vamos falar de comportamento, de saúde mental, e eu já tinha essa pegada de longevidade. E eu tirei o longevidade e botei envelhecimento. Né? Vamos falar sobre envelhecimento? Porque a história da longevidade, parece que de novo a gente não está assumindo, né? E aí eu comecei a trazer pessoas que falam sobre saúde mental, que falam sobre comportamento e que têm que tem credibilidade, que tem nome para falar sobre envelhecimento. Como é que eu posso fazer? Mostrar os dois lados, né? O quanto é importante se falar do envelhecimento para o jovem, para você chegar nessa fase sendo uma pessoa muito melhor que eu digo assim, produtiva, ativa, com autonomia, com liberdade, né? E isso eu tenho conseguido no canal. Eu tenho o prazer de conhecer pessoas maravilhosas e sim, né? Você tem razão, assim, em certo momento aí na sua fala. Eu não estou totalmente fora do jornalismo, né? Porque eu contava aqui, o
o Fábio falou no nosso esquenta, que para mim ainda é muito difícil, né? Ah, o que é que você é de profissão? Você vai tirar um documento, por exemplo. Eu sou jornalista e psicóloga. O psicólogo sai até meio baixinho, sabe? Fábio, ai, será que alguém está escutando, né? Júnior, né? Psicóloga júnior, né? Sou psicóloga júnior. Não, só pode ter um aqui na ficha. Você escolhe, ou psicóloga ou jornalista. Jornalista. Aí eu saio do poupa-tempo pensando, nossa, mas estou renegando a psicologia, eu não devia enfrentar, acho que eu vou levar isso para terapia, né? Leva para terapia. Tá, aí próximo documento que você vai renovar. A profissão, jornalista e psicóloga. Ah, tem que usar uma, psicóloga. Aí você sai do poupa-tempo e você fala, meu Deus, sou psicóloga. E sim, eu sou, porque hoje, no meu exercício de profissão, eu estou muito mais na psicologia. Uhum. Eu estou muito mais voltada para o comportamento na saúde mental. E o que você pensa depois? Você falou que gosta muito de estudar. Agora, nesse momento você tá se aprofundando no psicodrama, né? Sim. Você comentou. E já tem algo pela vista, assim, de projetos novos, coisas que você está pensando em fazer, sonhos? O que tem pela frente também? Olha, pela frente tem uma situação assim que eu nunca me imaginei, né? Viajando para divulgar um livro. Eu nunca pensei nisso. E aí eu escrevi um texto curtinho. Eu estava viajando, a arte. Eu falava sobre a dificuldade, né, da gente ser perfeita, a difícil arte de ser perfeita. Uhum. E aí, uma psicóloga, eu escrevi o texto, o Milton publicou no blog, uma psicóloga leu e falou, nossa, eu estou com um projeto para escrever um livro com uma amiga, mas eu queria alguém que fosse da área de comunicação. São duas psicólogas, Uma né, jornalista, isso? e uma jornalista. E aí, eu já estava no penúltimo ano de psicologia. Ah, tá. E aí eu fui enrolando, né? Tá bom, eu escrevo, ok, tá tudo certo. E aí ela chega para mim com aquela paciência dela e diz assim: olha, quem sabe você não entrega o livro, o seu capítulo, no seu último ano de faculdade, porque daí a gente lança o livro, você se forma, né? Você vai ter a graduação em psicologia, e aí você entra como jornalista e psicóloga. Eu penso que eu esperava essa deixa dela para poder escrever mesmo o capítulo, né? Porque eu pensava, escrever como psicóloga, imagine, duas psicólogas com 25 anos de profissão, com nome, né? E eu ali. E aí a gente escreveu Rasgando o Véu da Ilusão, que foi muito interessante, que eu falo de mim, né? Eu falo de como eu consegui chegar até aqui, como é que eu estou nesse mundo, lidando com o perfeccionismo, lidando com as minhas imperfeições, tentando ser autêntica, sem perder a minha essência, sem perder a minha bondade, e como é que eu estou nesse processo, né, de aprendiz de envelhecimento, aprendiz de ser velha, como é que eu entro nessa fase? E tem esse projeto do livro, que agora a gente está lançando, São Paulo, São José, a gente vai para Goiânia, agora lançar o livro. Tem o psicodrama, que eu estou no último ano, e aí eu estou assim, meu projeto será que eu encaro um mestrado o ano que vem? Será que eu arrumo confusão para minha cabeça? Porque eu sei que estudar, para mim, não é algo só prazeroso. Eu trago, eu quero saber, eu não quero me decepcionar, então, talvez eu ainda não tenha aprendido a medida, né? Ainda eu não sei, eu sou muito intensa nisso, e nessa intencionalidade demasiada, eu acabo sobrecarregada.
Mas eu quero voltar a estudar mais. Uhum. Legal. E eu comecei aqui essa nossa conversa, está chegando ao fim dela, comecei a nossa conversa fazendo uma apresentação sua daquilo que me impressionou, que me tocou, e eu queria, na verdade, fechá-la te perguntando pelo que você quer ser lembrado. Quando alguém for te descrever daqui a um tempo, né, quem foi Abigail Costa, né, como é que você gostaria que essa descrição fosse feita? Pelo que você gostaria que as pessoas lembrassem da sua trajetória? Eu estou vendo que jornalista, psicóloga e futura professora, tem um mestrado pela frente, talvez um doutorado, vai ter também a professora Abigail Costa, mas o que você gostaria, de alguma forma, que a pessoa te descrevesse no futuro? Quem foi a Abigail Costa? Você sabe que eu voltei para a redação agora, né? Porque me fizeram essa pergunta quando eu estava na redação. Olha só. Como é que você quer ser lembrada? E eu respondi, e eu achei tão simples a minha resposta na hora. E eu acho que eu considero hoje muito difícil, né? Eu disse assim, eu quero que as pessoas se lembrem de mim como alguém que viveu e achou graça na vida. E depois que eu falei isso, como foi difícil e para mim encarar, ver graça na vida em alguns momentos, né? E eu continuo. Eu quero ser lembrada assim, quando as pessoas falarem de mim, alguém sempre ter uma frase minha que considerou muito engraçada, mas acima de tudo, eu quero ser lembrada com bom humor. Mas acima de tudo, eu quero que as pessoas digam: essa mulher viveu o que tinha para viver. Uhul! Abigail Costa, muito obrigado. Adorei te conhecer. Eu acho que além do domínio que você tem da comunicação, isso é evidente, isso é óbvio por toda a sua trajetória, você é uma pessoa muito inspiradora, né? Acho que como jornalista, repórter, apresentadora, você precisa interpretar um outro papel. Uma hora que você está no seu papel, parabéns, você traz palavras e conceitos, ideias bastante tocantes. Então, eu não errei na minha apresentação inicial, né, pelo que eu vi. Fiquei muito feliz, então, de te escutar um pouquinho. Eu tenho certeza que os nossos ouvintes também devem ter gostado muito. Eu quem agradeço, e você tocou num ponto, Fábio, muito interessante, não que eu tenha a pretensão de inspirar, mas eu tenho a pretensão de dizer assim, vai que dá tempo, vai que dá certo, vai com medo, mas vai ver. Você não tem a obrigação de continuar, mas você tem a obrigação de ver o novo, porque a vida da gente, ela não para nos 50, nos 60, nos 70. Minha mãe vai para 88 e tá assim, querendo tudo que é novo, tá? Vaidade a 1000. Então, a gente tem tempo. Se a gente tá vivo, a gente tem tempo. Lindo. Uau, mais uma inspiração aqui para o final. Obrigado mais uma vez, querida, pela generosidade e pela conversa. Foi muito boa. Obrigada a você. Beijo grande. Legal. E eu agradeço também a todos os ouvintes que nos acompanharam aqui. Não se esqueçam de seguir o Age Free Words para mais episódios como esse. A gente procura desmistificar o preconceito etário e mostrar que o valor de uma pessoa está no que ela faz, no que ela sonha, no que ela almeja e não na sua idade. E no próximo episódio, olha só que interessante, eu entrevisto um jornalista que, perto de completar 80 anos, segue firme e forte. Diz que pretende parar em breve, mas eu faço uma aposta que ele ainda irá inventar o que fazer para seguir contribuindo com um jornalismo da melhor qualidade. Mas eu não falo. É isso. Obrigado, Abigail. Beijo, obrigada. Beijo mais uma vez. Até logo mais. Tchau, tchau.